quando eu fui, só vou ler um texto, ontem quando eu fui, chegamos no aeroporto para buscar a Naíma, ela estava com uma pessoa, e eu acho que alguém estragou a viagem da outra menina. Naíma puxou conversa com aquela moça, viu que ela estava assim, movimentando demais, e começou a conversar com ela, e foi perguntar para ela assim: você está indo para onde? E ela disse assim: estou indo para Palmelo. Quem conhece Palmelo? Palmelo foi conhecido como a capital do espiritismo no Brasil, não é isso? Não é isso? Palmelo. Gente, colocaram uma pomba no trevo do Palmelo. Eu não sei o que é aquilo, mas você anda em Palmelo, é os barracões assim, ó, enorme. Aí sabia, isso é demais, né? É minha esposa, tá, gente? Olha para quem está dizendo, fala assim: só ama. Gente, você já viu uma expressão de reino mais tremenda do que essa aí? Não. Ama não. Só ama. Queridos. E aí ela pediu um Uber, né, Naíma? Pediu um Uber. O Uber chegou. Nós chegamos junto com o Uber. Aí a Naíma apresentou pra gente aquela moça, cheia de patuá. Eu não tenho nada contra patuá, tá bom? Mas não tem nada a favor também, tá bom? E aí, já chegamos e falamos assim: não, então nós podemos fazer uma oração pela sua vida? Lá no aeroporto, irmão. Uai, agora? Você tem, o que você perguntou pra ela? Você tinha fé? Ela falou que tinha. Eu tenho, eu já fui no João de Deus. Foi perguntar para ela se ela tinha fé. Ela falou que já foi no João de Deus. Todo mundo sabe quem é João de Deus, né? Não? Eu não vou perguntar se você foi lá, não, tá bom? Gente do mundo inteiro vai no João de Deus. Ele é um curandeiro. Dá nada. E eu já fui no João de Deus. Só que agora ela falou: se der tempo eu vou lá de novo. Nós podemos orar por você? Não, mas o Uber está esperando aí. Ele falou: não, fica aí que eu vou segurar o Uber. Correu e segurou o Uber. Nós vamos orar para eu segurei bem nos patuá. Irmãos, eu acho que a viagem dela estragou. Porque eu orei pela coluna dela. Ela tem um problema na coluna. Sofre há muitos anos. Então, a partir dessa oração, você vai fazer um diagnóstico. Você tem condição de fazer um diagnóstico em Goiânia? E ela disse assim: tem. Falei: então faça. Porque talvez você não vai nos ver mais nunca. Mas faça seu diagnóstico, que de hoje para amanhã haverá um milagre na sua coluna. Eu segurando naquele patuá assim, e determinando assim: nunca mais você vai precisar voltar no João de Deus. Vai lá no Fabrício de Jesus. Irmãos, você só não vai conhecer o reino se você não tiver coragem de experimentar. No dia que você tiver coragem de experimentar o que é reino, você sai da esfera da vida religiosa e vai viver como igreja gloriosa. Salmos de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembrei do Samuel, um sobrinho da Naíma, debatendo com o pai lá, as paradas de igreja tal. O pastor Jorge falou assim: e
E por acaso você sabe pelo menos um capítulo da Bíblia, rapaz? Eu sei. Ixi, o filho ficou macho, eu sei. Então fala um Salmo 23. Então fala o Salmo 23. Bem-aventurado o homem que não... sabe nada, inocente. Antes tem o seu prazer. Fala comigo, prazer na lei do Senhor. Vou ler só até aqui. Prazer na lei do Senhor. Antes do que? Antes da mesa. Antes do caminho dos pecadores. O salmista está dizendo que antes daquilo que te gera prazer nas coisas do mundo, antes, você é fera, é meu brother, não é meu brother. Antes de entrar pelo caminho tortuoso, antes de se assentar na mesa que não é da comunhão, antes de estar na roda é um ciclo. Esse texto, ele possui 2 ciclos: o ciclo da roda, o ciclo da mesa, mas ele possui também o ciclo da estação certa. Porque lá embaixo o salmista vai dizer assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Um texto escrito, um salmos de degraus, escrito por um salmista que viveu os 2 ciclos. Entrou num ciclo de um caminho tortuoso. Ele fala do homem bem-aventurado, mas ele foi mal-aventurado. Por que Davi foi mal-aventurado? Porque Davi entrou pelo caminho da roda dos escarnecedores. Quando por causa de um pecado dele, um profeta falou algo, contou uma história para ele, ele disse: esse homem deve morrer. Davi aplica sobre ele mesmo a própria sentença que ele queria para o próximo. Esse é o nível de mesa que nós estamos vivendo. É fácil aplicar ao próximo uma sentença que nós mesmos estamos vivendo. Mas nós não queremos assumir. Nós queremos falar de pecado, mas não resolvemos o problema do pecado que é em nós. Falamos de iniquidade, mas a iniquidade opera em nós. Davi é um homem que conheceu o ciclo do mau caminho. Davi é um homem que conheceu o ciclo da mesa do escárnio. Davi conheceu o ciclo tortuoso, porque tinha tudo, mas desejou o que não era dele. E para obter o que não era dele, Davi se dispôs a ser um homicida. De 10 mandamentos, Davi quebrou 9. E ainda assim foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Você vai ser conhecido por tudo na sua vida, mas não vai levar a nada. Mas se você for conhecido como um homem, como uma mulher, segundo o coração de Deus, é porque você entendeu o coração de Deus. Não adianta buscarmos para um ciclo aquilo que não está no coração de Deus. Você vai viver, vai morrer, apenas em busca daquilo que alimenta a sua vaidade. Davi foi um homem que entrou por esse ciclo. O primeiro ciclo de Salmos, de número 1, é o ciclo que nunca se fecha. Ele se abre,
mas você não vai conseguir fechar. Porque quando estamos na mesa dos escarnecedores, ali você não tem uma direção para fechamento de ciclo. Quando estamos andando por um caminho errado, você nunca vai conseguir fechar o ciclo que você abriu. Se você, querido, andar com pessoas, como a Poliana falou, escolha bem as pessoas que você vai ter do seu lado. Porque quem sabe no dia da guerra você pode precisar dessa pessoa e ela vai deixar você ser abatido. Davi, porque estava no ciclo de influência errada, mandou colocar Urias na frente da batalha para ser morto na guerra. Davi é o homem que abre ciclos aqui, mas não consegue fechar. Por quê? Porque a iniquidade que ele pensava fora estava dentro dele. Se houver iniquidade dentro do ciclo que nós abrimos, nós nunca conseguiremos fechar. Por isso tem gente que quebra uma vez e nunca mais levanta. Arrebenta uma família uma vez e nunca mais restaura. Coloca os filhos no mundo e nunca mais consegue trazê-los para a casa do Senhor. Vive a vida inteira separado como se estivesse vivendo juntos. Ciclos que não se fecham. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não abre esses ciclos. Bem-aventurado é o homem que não entra por esses caminhos. Bem-aventurado é o homem que não assenta nessa mesa. E a Bíblia diz antes de tudo isso, antes do que? De abrir esses ciclos. Só você sabe do preço que você paga quando você abre a sua boca e diz algo que não vem da parte de Deus. Isso depõe contra você, isso arrebenta o seu testemunho. E nós como filhos de Deus, a nossa linguagem tem mais gíria mundana do que palavra profética. Falamos como mundanos, nos vestimos como mundanos. Gente do mundo, gente. Que coisa, rapaz. Estamos vivendo uma vida como se estivéssemos apenas no mundo. Como quem não sonha, não deseja a eternidade mais. A igreja da eternidade é a igreja que conhece o coração de Deus. Ela não está preocupada em prosperar, porque os milagres seguirão os que creem. Ela está preocupada com o perdido, que está indo para o inferno. Ela está preocupada com quem está na rua sem direção, com quem precisa ser salvo. Nós estamos oferecendo informação e pouca glória, pouco reino. Eu fui pregar numa cidade agora. Eu fui pregar numa campanha, irmãos. Eu não sei se era encerramento, se era abertura, mas tá no meio, eu não sei onde a gente estava. Sei que quando eu cheguei naquele púlpito, falei, queridos, eu vim falar sobre o reino de Deus. Que Deus não me autoriza a falar sobre outra coisa. A Bíblia diz que no fim o evangelho do reino seria pregado em todas as nações. A porta se abriu para todas as nações. Para quê? Para pregarmos o evangelho do reino de Deus. Se o evangelho entra na tua vida, o ciclo se fecha. Porque o fechamento do ciclo é a morte. Mas para fechar o ciclo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou a morte com a vida. E ele fechou o ciclo e te levou para a plataforma do reino. Onde Davi diz assim, lá embaixo: este que antes de tudo isso tem o seu prazer na lei do Senhor. Fala comigo, prazer. Já vamos terminar, fala prazer. Desejo. Quem que hoje está com desejo de comer frango caipira, com piqui, gueroba, quiabo e mistério? Está vendo que existe o desejo e o prazer?
A queridona está acabando com o queridão, mano. Porque ela está com desejo dobrado. Está grávida de gêmeos, irmão. O desejo é dobrado, não é não? Fala comigo, desejo, prazer. Fala, antes de tudo isso, o meu desejo, o meu prazer deve estar no Senhor. Essa palavra desejo, ela é profunda e ela é profética. É a mesma palavra hebraica para prazer e para desejo, é tavá. E tavá em hebraico é desejo incontrolável. Nós chegaremos nesse nível de ter um desejo incontrolável pela presença do Senhor. Desejar as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Desejar o evangelho mais do que a religião. Desejar o reino mais do que a estrutura. Antes o seu prazer, o seu desejo. Desejo incontrolável. O desejo de Davi por Deus era tão incontrolável que Davi quis construir uma casa para Deus. Vou repetir. O desejo de Davi era tão incontrolável que Davi quis construir uma casa para Deus. Se você quer construir uma casa para Deus, ganhe as almas. Porque tem muitos que têm desejo, mas nem na obra do Senhor ajuda. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O desejo de Davi era tão incontrolável que Davi quis construir uma casa para Deus. Davi juntou todo o ouro do seu reinado e disse assim: eia, construamos uma casa para o Senhor. Mas a casa que Davi estava construindo era uma casa terrena. Davi juntou o ouro. Vamos juntar todo o ouro e vamos construir uma casa para Deus. Uma casa terrena. Davi queria trazer Deus para a terra de Israel. Mas nós não trazemos o Deus para a terra santa construindo templos para Ele. Nós trazemos Ele para a terra construindo relacionamentos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Davi pegou todo o ouro dele e falou assim: eu vou investir na casa do Senhor. Ixi, já vai falar de investir na casa e dinheiro. Nós não estamos nisso, querido. Isso aí é porque não sai da sua mente. O processo da infidelidade está matando, vai impedir muita gente de ouvir o som da trombeta. Nós estamos chegando dias que não poderá falar sobre dízimo nas igrejas mais, sobre ofertas. Porque o nosso coração está no ouro. O de Davi estava em construir uma casa para Deus. Só que Davi não entendeu, foi o ciclo. Davi queria uma casa terrena. Deus queria uma casa no céu, que fosse visitada no céu. Jesus quer que a igreja edifique uma casa no céu, para que através do Espírito de Deus eu e você tenham acesso a essa casa. Mas Davi tocou uma geração que construiu o templo. Não construiu por causa do ouro. Construiu porque quando Deus falou: o que você quer que eu faça na sua vida? Ele disse: me dê sabedoria. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro das águas. Aqui Davi fala do ciclo que ele vive como árvore plantada. Uma casa edificada nas águas, porque ela é como uma planta nas águas. Nas águas fala de vida, fala de rio, fala de fluxo, fala de adoração. Liberar fluxo dos rios através de adoração. Irmãos, nós estamos falando sobre oração. Vem orar na terça-feira aqui. É doideira terça-feira. É uma reunião tremenda.
Vem aprender sobre adoração, sobre guerra espiritual. Vem aprender sobre imersão de reino. Pois será como árvore plantada junto às correntes. Quem é esse? Aquele que tem um desejo incontrolável pelo Senhor. Este é como árvore plantada junto às correntes das águas. A Bíblia não diz que as águas secarão. Então o rio sempre vai liberar profeticamente do seu fluxo sobre a igreja. Mas a Bíblia diz, na estação certa, esse é o ciclo redentivo para aqueles que tiveram e entenderam que ao abrir mão das suas iniquidades, por causa da cruz, o Senhor fechou o ciclo da maldade e que agora eles estão inseridos no ciclo como árvores plantadas junto às correntes das águas. Essa é a igreja que vai liberar o fluxo do rio sobre as cidades e sobre a nação. Queridos, vou repetir, não estamos preocupados com estrutura. Tudo isso é importante, Deus vai dar e vai preparar tudo. Nós estamos preocupados com os céus dessa cidade, com os céus do Brasil, porque a igreja vai liberar o rio sobre esta nação, o rio que purifica, o rio que lava, o rio que alcança as vidas, o rio que opera profeticamente. Cada casa aqui será a extensão desse rio, cada empresa será a extensão desse rio, cada família será a extensão desse rio, você será a extensão desse rio, onde você estiver, onde você for, onde você operar, no mercado de trabalho, aonde você estiver, você será a extensão deste rio, em nome de Jesus. Porque o rio dá vida para as árvores que estão plantadas nele. A Bíblia diz que ele só dá o fruto na estação certa, mas as suas folhagens não murcham. Você vai ficar mais bonito, irmão. Eu vos afirmo biblicamente, botox natural. Porque a Bíblia diz que a sua folhagem não murcha. Você não vai andar aí, irmão, como uma árvore seca não, filha. Você vai ser sombra para essa sociedade, para a sua casa. Porque uma árvore, quando as folhas não murcham, ela dá sombra. Como é bom chegar num descampado, é ou não é? Você vontade que dá de montar uma rede debaixo de uma árvore onde as águas estão passando, e você fala, se eu puder ficar ali. Você será sombra para a sua casa. Você será sombra para a sua família. A igreja será sombra nesta cidade, em nome de Jesus. E na estação certa manifestaremos como oliveira verdadeira o fruto da oliveira. Manifestaremos os frutos para esta cidade. Sabe por quê? Aquele que pode colher, ele já está às portas. Jesus vem, querido. Jesus está às portas. Os céus das nações têm sido abalados. Os céus de Brasília estão debaixo de abalo. Deus está peneirando as cidades. Há um rio cujas águas alegram as cidades de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo está no meio dela, e ela jamais será abalada. Feche seus olhos, irmão.